Bom dia, galera do primeiro ano, tudo bem? Vamos começar o dever de casa, página 140, tudo bem? A gente tem alguns exercícios anotados da página 140 e da página 147, ok. Mas não dá para fazer tudo no horário da aula, eu vou reduzir aqui para alguns exercícios, tá bom? O que der para fazer dentro do tempo, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu selecionei alguns, se sobrar um tempinho a gente faz mais, se não, fica só neles, tá? E aí, o que sobrar, vocês vêm no plantão à tarde ou no horário da aula e peça para eu complementar o que vocês quiserem. Tudo bem? Na hora que eu estiver ao vivo, né, no Google Meets, vocês entrem em contato comigo e eu resolvo o resto. Então, bora lá. Página 140, eu julguei interessante a gente começar pela questão aqui número 2, tá? Então, bora lá. Um menino arremessa uma bolinha de gude de baixo para cima e seu professor de física desenha as forças que atuam na bolinha quando ela sobe. Não considerando a resistência do ar, qual das representações abaixo melhor representa a feita pelo professor, né? Então, bora lá. Quando eu pego uma bolinha e jogo ela para cima, eu fiz uma força nela para cima, correto? Então eu deveria ter o desenho de uma força apontando para cima? Não. Por quê? Esse é o grande tchan da questão. Eu joguei a bolinha para cima. Quem fez essa força? A minha mão. Quando ela está no ar, a minha mão está tocando ela? Não. Então, no ar, eu não estou fazendo força para cima. Tudo bem? Quando estava na minha mão, eu estava fazendo força. Na hora que ela sai da minha mão, eu não estou mais fazendo força. Quem é que está empurrando essa bolinha para cima então, professor? Ninguém. Ela está indo para cima por quê? Porque ela tinha uma velocidade inicial e pela inércia ela tende a manter o seu estado de movimento. Só que o peso vai puxar ela no sentido contrário até o momento que ela muda o seu estado de movimento. Ela estava subindo desacelerada, ou seja, retardada, freia, para e começa a descer acelerada. Tudo bem? Para isso acontecer é porque só uma força agia sobre ela, apenas o peso quando ela está no ar. Resposta é a letra E. Porque quais são as forças que a gente viu até agora? Peso, normal, tração. Essas três forças. E claro, existem as forças que alguém aplica na situação, né? No caso, a minha mão aplicou uma força na bolinha, mas quando ela estava na minha mão, quando ela deixou de ter contato com a minha mão, não existia mais essa força. Peso, normal e tração. Tem corda? Não tem na questão, então não vai ter tração. A bolinha quando está no ar está em contato com alguma superfície? Não, então também não vai ter normal. Só vai ter o peso. Então a resposta é a letra E. Só tem o peso. Por que a bolinha sobe? Por causa da velocidade inicial que ela já tinha e por inércia ela tende a manter o seu estado de movimento, ou seja, ela tende a ir para cima até que o peso pare ela e jogue ela para baixo. Ok? Questão número 6. Uma bolinha de 100 gramas é atirada verticalmente na água de uma piscina. Durante 2 segundos, seu movimento é retardado até atingir uma velocidade constante de 20 metros por segundo. O que é retardado? É simplesmente aquele movimento que desacelera, perde velocidade em módulo. É o que freia, tá bom? Então o que acontece? Ó, tem aqui a superfície, joga uma bolinha, tá? Joga a bolinha, ela vai bater na superfície, tá? Na hora que ela bater na superfície, ela vai começar a descer. E na hora que ela começar a descer, a velocidade que ela tem debaixo d'água é diferente da que ela tinha fora. Ela vai passar um tempo freando, e só depois ela vai andar com uma velocidade constante, tá? Então, olha só, durante 2 segundos, seu movimento é retardado até atingir uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, só depois, sua velocidade era de 20 metros por segundo. Daqui até aqui, houve uma variação de velocidade em que ela freou, que eu não sei quanto foi, até a frase seguinte, ele fala, sabendo que a velocidade inicial da bolinha ao atingir a superfície era 30. Se a velocidade inicial era de 30 metros por segundo, e ela mudou para 20 metros por segundo, é porque ela mudou de velocidade quanto? 10 metros por segundo. Ela variou sua velocidade em 10 metros por segundo, mas é
negativo, porque ela diminuiu sua velocidade em 10 metros por segundo, tá? Então a gente está entendendo a ideia. Aí ele pergunta, letra A, qual é a aceleração da bolinha até atingir o movimento uniforme? Primeira consideração, vamos considerar que ele variou a sua velocidade de forma constante. Ou então a gente vai considerar que na letra A ele perguntou a aceleração média da bolinha até atingir o movimento uniforme. Lembrando, a aceleração média é variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Qual é a variação da velocidade? Menos 10 metros por segundo, dividido por quanto tempo se demorou para acontecer? 2 segundos. Logo, a aceleração deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. Resposta da letra A. Tudo bem? Tá feita. Qual é a força de resistência oferecida pela água? Pensa o seguinte, a aceleração era menos 5, não é? Bora calcular qual era o módulo da força resultante? Massa vezes a aceleração. Quero saber só o módulo. Ou seja, a aceleração aqui, ele era negativo só para dizer que está freando, que era contrário à direção do movimento. Mas se eu quero saber a força resultante, eu não vou usar o sinal da aceleração, porque eu só quero saber o módulo. E a força resultante é a massa. Qual é a massa da bolinha? 100 gramas. Isso está no sistema internacional? Massa 100 gramas, para eu passar para o sistema internacional, eu tenho que passar para quilogramas. E é a mesma coisa que dividir por 1.000. E isso vai dar... Isso vai dar 0,10 quilogramas. Então você vai vir aqui, ó, massa 0,10 ou 0,1, tanto faz, vezes a aceleração, que é 5 em módulo, né? Logo, a força resultante em módulo está dando 0,5 newtons. Eu te pergunto, qual é o peso dessa bolinha? A força resultante a gente já sabe que está dando meio newton. Mas qual é o peso dessa bolinha? Massa vezes gravidade. A massa a gente já viu que é 0,10. E a gravidade? Ele não deu no enunciado, aparentemente. O livro tem que dar sim no enunciado. Ele é um livro não muito criterioso em diversos momentos, tá? Então, como ele não falou, a gente vai adotar igual a 10, ok? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. 0,10 vezes 10 dá 1 newton. 1 newton. Então, olha só. Vamos olhar para essa bolinha quando ela está debaixo da água. Vamos destacar esse desenho um pouquinho melhor. Quando essa bolinha está debaixo da água, quais são as forças que agem sobre ela? Peso. Tem alguma outra força que age sobre essa bolinha? Aí você vai falar, normal. Não tem normal. Por quê? Não tem superfície de contato. Normal só acontece quando tem superfície de contato. Ah, então tem tração, professor. Não estou vendo corda. Onde é que vai ter tração? Ah, mas tem que ter alguma coisa aí, professor. Porque ele não está descendo, ele não está caindo livre. Tem alguma coisa empurrando ele para cima. Tem. A água. A bolinha caiu dentro da água, ela está tentando andar, mas a água atrapalha ela andar. A gente fala que isso é a força de atrito da água, ou simplesmente uma força de resistência da água. Eu vou botar assim, ó, força que a água faz para cima, atrapalhando o movimento da bolinha. Eu te pergunto, quem é a força resultante? Força resultante é a soma de todas as forças? Se eu só tenho duas forças na minha questão, força resultante vai ser somar as duas. Como elas estão em sentidos opostos, somar envolve subtrair os seus módulos, ok? Se elas tivessem o mesmo sentido, tivessem para o mesmo lado, seja para cima, seja para baixo, a soma vetorial seria somar os módulos. Como estão em sentidos opostos, vai ser subtrair os módulos. Maior menos menor. Essa bola, ela está descendo ou está subindo? Está descendo, não está? Então vai ser peso menos a força da água será a força resultante. Então olha só. Força resultante é igual ao peso menos a força da água. Como a força resultante eu já sei que vale meio, o peso eu já sei que vale 1 newton, quanto vai dar a força da água? Passa isso aqui para lá subtraindo, passa isso aqui para lá somando, eu vou ter que a força da água, força de resistência que a água gera é meio newton,
porque 1 menos meio dá meio, ok? Então essa é a força que a água faz, tá? Essa é a resposta da letra B, tudo bem? Enquanto a resposta da letra A estava bem aqui. Então tá. Letra C, qual o deslocamento da bolinha durante esses 3 segundos? Durante esses 3 segundos, ele não está com força resultante igual a zero. Por que ele está com força resultante igual a zero, professor? Porque a velocidade dele variou, mas depois deste tempo, o deslocamento da bolinha durante os 3 segundos. Opa. Será que quis perguntar durante os 3 primeiros segundos? Vamos imaginar que seja isso então, ó. Durante os 2 segundos de movimento retardado até atingir a velocidade de 20. Então, basicamente, ele durante 2 segundos reduziu a sua velocidade não era constante, ela variou de forma uniforme, ou seja, um movimento uniformemente variado, e depois de 2 segundos, ele se tornou um movimento constante, tudo bem? Um movimento uniforme, tá? E nesse movimento uniforme, ele andou por mais 1 segundo, porque se ele quer durante 3 segundos e 2 segundos foi diminuindo a velocidade, o próximo segundo foi com velocidade constante. Então, quanto ele andou? A distância que ele tiver andado no primeiro caso, nos primeiros 2 segundos, mais a distância que ele andou nos outros 1 segundo. Tem como eu simplesmente jogar a fórmula de movimento uniformemente variado para o primeiro caso, depois de movimento uniforme para o segundo caso e fazer. Ou simplesmente desenhar um gráfico de velocidade em função do tempo, em que nos primeiros 2 segundos a sua velocidade inicial era 30 e se tornou 20 no instante 2. Então o gráfico era um gráfico assim, ó, no instante 0 varia 30, no instante 2 varia 20. Era um gráfico de decaimento desse jeito, tudo bem? Decaimento não, perdão. O gráfico de uma reta com uma inclinação para baixo, ok? Depois de mais 1 segundo, como é que vai estar a sua velocidade? Daqui para frente, a velocidade é sempre constante, mas eu só quero saber até o segundo 3. Então, olha só, pergunta da questão é qual é o deslocamento da bolinha durante os 3 primeiros segundos? Durante os 2 primeiros, ele estava reduzindo a velocidade. Depois, após mais 1 segundo para completar os 3 que a questão pergunta, ele andou com velocidade constante. Como é que eu vou calcular toda a distância que ele percorre? Simplesmente calculando a área do gráfico, porque a área de um gráfico de velocidade por tempo representa o ΔS. Então, isso daqui é a distância percorrida, ou variação do espaço no primeiro caso, e aqui é a variação do espaço no segundo caso, no segundo trecho. Basta calcular a área dessas figuras. Como é que eu vou calcular? Eu vou ignorar esse trapézio e aquilo ali, eu vou fazer isso aqui, ó. Um retângulo aqui e um triângulo bem aqui. Tudo bem? Vou chamar aqui, ó, área 1 e vou chamar esse outro grandão de área 2. Como é que eu vou calcular a área 1? É a área de um triângulo. Tudo bem? A área de um triângulo onde a sua base, que é isso daqui, vai daqui até aqui. Qual é o tamanho de um lado de um triângulo que vai de 0 a 2 numa régua? 2. Tudo bem? Lembrando que está tudo no sistema torcinal, que é o da questão. Tá? E depois, essa altura aqui do triângulo, ela vai do 20 ao 30, que vale 10. Tá? Como é calcular a área desse triângulo? Base vezes a altura sobre 2, 10 metros. Depois, a área 2 é a área de um retângulo de lado quanto? A base vai do 0 até o 3, então vale 3. E a altura desse retângulo vai do 0 até o 20, valendo exatamente 20. Então, quanto vai dar a área disso aqui? A área de um retângulo é base vezes a altura, e acabou. Isso vai dar 60 metros. Então, quanto é 10 mais 60? 70 metros. Essa é toda a distância percorrida por ele nos primeiros 3 segundos. Essa está respondida a letra C. Exatamente o gabarito ali, ó, 70 metros.
Claro para todo mundo? Então, já foram 15 minutinhos de aula. Bora agora para a parte mais aplicada, tudo bem? Com relação às leis de Newton. Então, bora lá. Leis de Newton em conjunto de corpos, que é o grande objetivo desse dever de casa. Página 147, exercício número 1. Olha só,